É, pessoal, e essa situação, esse imbróglio do Trump e a Groenlândia, a tomada ali da Groenlândia continua dando o que falar. A União Europeia está muito atônita e parece que essa novela vai demorar para ter um fim, né, para ter um final. Bem, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar, eu sou Leonardo Barbosa, sou professor e eu estou aqui, para te pedir, né, para se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí e deixe os seus comentários para que a gente possa aqui juntos, construirmos aqui nesse canal que tem como intuito trazer informações da geopolítica nacional e internacional, eh, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais didática, de uma maneira mais simples, sem tantas pompas que a gente vê aí no jornalismo convencional, enfim. Então é muito importante a sua participação aqui no nosso canal. Bem, até onde eu tenho visto, porque a cada minuto, né, uma nova informação está surgindo aí dessa situação, do Trump e a Groenlândia, parece que o diálogo entre os Estados Unidos e entre a União Europeia realmente estava bem complicada, bem complexa. E eu torno a dizer, né, no último vídeo eu falei sobre isso, eu falo novamente. Eu não me lembro de ter visto uma tensão tão grande entre Estados Unidos e entre Europa em toda a minha vida. E até mesmo olhando na própria história, eu nunca vi, porque Estados Unidos e Europa estiveram sempre juntas, né? Se a gente parar para analisar aqui, eh, em toda a geopolítica mundial, os Estados Unidos e a Europa, eles são sempre aliados. Ah, mais lá atrás, Segunda Guerra Mundial, eles estavam juntos, né? Eles eram os aliados, inclusive esse era o nome, né? Eles eram aliados um do outro. É, claro, não toda a Europa naquela época, né? Ali tinha a Alemanha e Itália, que fazia parte do outro lado, junto com o Japão, mas grande, a Europa Ocidental, digamos assim, sempre esteve muito junto com os Estados Unidos. E logo depois também foi criado a, o Tratado do Atlântico Norte, né, que é a OTAN, que era para mim, então, assim, algo que nunca iria ser quebrado esse tratado, porque é um tratado que, de certa forma, ali, ele foi criado justamente para deter os avanços soviéticos, eh, tanto geograficamente na Europa, né, para que a União Soviética não viesse se expandir para o ocidente da Europa, e bem como também não se fortificar e acabar derrotando um por um. E então, assim, quando a gente olha hoje essa situação por conta da Groenlândia, que é justamente de acordo com a fala principal do Trump seria uma questão militar e estratégica, realmente não faz muito sentido, porque se existe a OTAN e se esses países ali, né, a boa parte da União Europeia e Estados Unidos, eles estão juntos em um propósito que é justamente supervisionar e impedir que a hoje não mais a União Soviética, mas a Rússia, ou qualquer outro país que pudesse ser um risco militar, como China, eu digo Rússia e China porque são os principais países, né, mais poderosos, e tanto em território quanto também em armamento militar, enfim. E hoje você vê que esses países, né, União Europeia e Estados Unidos, eles estão agora brigando, tensionando por conta da Groenlândia, por questões militares, é algo que realmente não faz muito sentido. Para vocês terem uma ideia até onde eu vi, por conta dessa disputa aí, dessa briga, que a princípio, né, no começo, eu pensava até que era um blefe do Trump, e havia algum tipo ali de cortina de fumaça para alguma coisa, mas não, parece que o negócio é sério mesmo, né? E pelo que eu entendi ali, ele quer mesmo tomar a Groenlândia, e enfim, ele dessa vez, ao contrário das outras ofertas que os Estados Unidos fez para comprar a Groenlândia da Dinamarca, que é quem detém ali o, o poder sobre a Groenlândia, embora seja um estado autônomo, dessa vez ele falou que queria tomar mesmo, né? Ele quer tomar, não é comprar, ele quer tomar mesmo. E quando começou esse problema se fortificar, a União Europeia, obviamente, se uniu em defesa da Dinamarca, em defesa da soberania de um território dinamarquês, que é a Groenlândia, e mais à frente, o que aconteceu? O Trump escalonou mais essa tensão, falando que iria voltar com as tarifas agora para os próprios
países membros da União Europeia. Realmente algo muito complexo, algo muito preocupante. A gente já falou aqui na semana passada sobre a questão do Irã, que quem fosse parceiro comercial do Irã, o Donald Trump ele também tinha ali ameaçado também em dar uma tarifa de 25%, e até o Brasil estava nesse bololô aí, eu falei aqui, enfim, parece que diminuiu a tensão no Irã e agora a tensão da Groenlândia mais uma vez. É, uma coisa que me chamou a atenção dessa situação toda foi que os países europeus, eles, eles fizeram ali uma organização financeira para injetar 900 bilhões na parte militar. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque assim, a gente falar que os países europeus eles estão se preparando militarmente, investindo do bolso deles 900 bilhões para não ficarem tão dependentes assim dos Estados Unidos, que até então era para eles assim, né, o grande escudo dentro de todas as tensões que poderia ter com Rússia ou outros países. Então, realmente é algo muito sério que está acontecendo, né? Porque o Trump ele está irredutível nessa questão com relação à Groenlândia. Parece que de fato ele quer administrar a Groenlândia por questões estratégicas. Pelo outro lado, a União Europeia não vai ceder, a Dinamarca não vai ceder. Uma outra informação que eu achei muito curiosa foi a crítica do Trump a alguns países, inclusive a Suécia e a Noruega, que são países ali, né, escandinavos, né, países nórdicos. Enfim, gente, realmente é uma coisa muito louca que está acontecendo, é algo muito complexo que está acontecendo, torno a dizer, eu nunca vi isso acontecer entre Estados Unidos e Europa, essa tensão, né, esse problema, por conta de uma ilha que é muito estratégica, né? Agora, eu sempre falo isso, né? Existem situações que estão fora do nosso alcance. Nós não sabemos o que os governantes eles sabem, né? A gente aqui na internet, no jornalismo, enfim, a gente sempre tenta estar a par de tudo que está acontecendo. Mas existem aquelas questões que são muito íntimas, são muito privadas, que a gente não sabe. E com relação à Groenlândia, eu acho que se fosse apenas por questões militares, isso já poderia estar sendo resolvido de uma outra maneira, de uma outra forma. Eu acho que até por conta do próprio Trump. O Trump ele sabe muito bem que mexer com a soberania de um país, ainda mais de um país europeu, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que só se ele pensou que por conta dos Estados Unidos ser os Estados Unidos, ele poderia chegar e botar bronca e, ó, eu ajudo vocês, vocês dependem de mim para se protegerem, então eu vou pegar a Groenlândia, ponto final. Mas mesmo assim, eu acho que seria algo muito forte se ele viesse com esse viés, porque isso mexe com a questão do orgulho nacional, da soberania de um país, e a Dinamarca, com certeza, ela não iria gostar muito dessa atitude do Trump. É, Deve existir outras situações no meio disso aí. Nós já falamos outra vez também, né? Já foi feito alguns estudos com relação à própria. Deixa eu desligar aqui só, pessoal. Já aconteceu alguns estudos com relação a petróleos que podem existir naquela região ali da Groenlândia, né? Debaixo daquele gelo. Tem a questão das terras raras, que tem muito se discutido nos últimos anos. Então, assim, de repente, isso aqui é um achismo meu, tá? Isso aqui não é uma questão, não foi nada falado, mas de repente a Europa sabe disso tudo, sabe desses estudos e sabe dos outros interesses que podem acontecer se os Estados Unidos se tornar detentor do direito, né, da soberania sobre a Groenlândia, né? Vai ser um território é, administrado pelos Estados Unidos de maneira que americanos vão para lá, não sei se como uma colônia de povoamento, mas vão ter que americanos povoar, igual no Alasca aconteceu, né? Enfim, então talvez eles sabem muito bem disso e eles querem impedir que haja essa, digamos assim, malandragem, né, norte-americana em tomar conta daquele país. Até porque, se a gente falar que militarmente a Groenlândia já tem ali no território da Groenlândia, por uma questão estratégica, tropas americanas, existe, melhor dizendo, bases norte-americanas ali. Então é por isso que isso deixa a gente bem assim, confuso, né? Poxa, se ele quer tomar aquilo ali por uma questão estratégica contra a própria Rússia, ou para ter uma melhor visão estratégica do Polo Norte, né, uma dimensão militar estratégica, por que então
que ele está fazendo isso se já tem ali a permissão pela própria Dinamarca, pela própria União Europeia? Bem, isso nós só vamos saber nos próximos capítulos dessa novela que está se estendendo, que é A Conquista. Se fosse uma novela, eu chamaria de Pela Conquista da Groenlândia, né? Que está todo mundo ali de olho, tentando ali negociar, e os europeus de um lado querendo evitar essa questão, o Trump, por outro lado, fazendo muitas falas bem provocativas, e agora a gente tem que esperar os próximos capítulos. Tá certo, gente? Um forte abraço e até a próxima!